Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez para a palestra na Fraternidade Francisco de Assis. Aos nossos companheiros internautas, o nosso boa noite. É com grata satisfação que estamos novamente juntos para mais uma palestra. Recebemos hoje o Edson, divulgador da doutrina espírita, já esteve conosco em outras oportunidades e traz como tema para a nossa reflexão nesta noite: os últimos serão os primeiros. Então, Edson, muito obrigada, bem-vindo e uma boa palestra. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Quer dizer que é um grande prazer e uma enorme responsabilidade estar falando aqui hoje com uma plateia tão selecionada, e ainda com recurso da internet, né, que expande o alcance das nossas palavras e aumenta ainda mais essa responsabilidade. Mas o meu propósito aqui hoje, o tema que eu escolhi, é de tentar realizar com vocês o esforço de compreender ainda um pouquinho mais as palavras e os ensinamentos de Jesus. Mais de 2000 anos se passaram e nós ainda encontramos cada vez mais um sentido mais profundo em muitas das passagens do Cristo. A Cabala judaica, ela procura, no texto bíblico, desvendar o sentido oculto de muitas passagens, muitos simbolismos que são utilizados nos textos bíblicos, que eram acessíveis apenas na antiguidade aos iniciados, aquelas pessoas escolhidas, preparadas desde o nascimento para conhecer aquilo, tá? Entre os fariseus, os autores da lei é que detinham o monopólio desse conhecimento. Basta a gente lembrar que, para nós, até hoje, é muito difícil de compreender o texto do Apocalipse, né? Cheio de simbologias, de números, né? E o sentido literal das palavras a gente fica sem entender absolutamente nada, tá? Mas certamente aquilo tem um sentido, só que nós não alcançamos. E Jesus nos falava por parábolas, que também tem um sentido diverso do sentido literal, né? Tem sempre um sentido maior, um sentido mais profundo, que às vezes a gente não capta num primeiro momento. E uma dessas parábolas que certamente causa alguma perplexidade a uma primeira leitura é justamente a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Em que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao homem de família que, ao raiar do dia, sai a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele ajusta com os primeiros um dinheiro para o trabalho e os convida para a sua vinha. E aqueles que aceitam o convite vão. E ele sai novamente, junto à terceira hora, para assalariar mais trabalhadores, convida outros e promete pagar a eles o que for justo. Os que aceitam vão. E ele procede novamente da mesma forma, junto à sexta hora, junto à nona hora, e por fim, na 10ª hora ou 11ª hora, ele sai novamente, encontra algumas pessoas na praça e pergunta: por que estáis aí o dia todo ociosos? E eles respondem: porque ninguém nos assalariou. E ele então convida: então venham também para trabalhar na minha vinha. Os que aceitam vão. E ao final do dia, ele pede ao seu administrador que chame os trabalhadores e que paguem a eles pelo seu trabalho, começando pelos últimos e terminando com os primeiros trabalhadores. E aos últimos é dado a cada um dinheiro. Quando chega nos primeiros, eles acham que vão receber mais, porque eles trabalharam o dia todo. Os últimos trabalharam uma única hora. Mas eles também recebem exatamente um dinheiro. E começam a murmurar, reclamar, né? Isso é injusto. Aí o senhor da vinha responde a um deles:
eu não posso, não me é lícito fazer o que eu quero pagar aos últimos o mesmo que eu paguei aos primeiros. Por acaso o seu olho é mau e eu não posso ser bom? E aí vem a grande perplexidade, né? Então, o reino dos céus trata as pessoas de maneira assim desigual. Os que trabalham mais recebem exatamente o mesmo daqueles que trabalharam menos. E a gente fica, qual é o sentido disso? Algum sentido deve haver, porque Jesus não ia nos colocar uma situação absurda, não é? E a chave da compreensão dessa parábola vem nas últimas palavras. Ele diz, e assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E nós temos que tentar compreender o que o Cristo quis dizer com essas palavras. Uma outra parábola é mais ou menos no mesmo sentido e nos ajuda a clarear um pouco o sentido disso. Diz que Jesus vinha num dia de sábado, entrou na casa de um dos principais fariseus para a refeição e ele observou que os convidados iam chegando e ocupando os primeiros lugares à mesa. Então, ele propôs essa parábola. Quando fores convidados para uma boda, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que ali esteja alguém mais autorizado do que tu, e que também foi convidado pelo dono da casa, e que ao chegar o dono da casa, que convidou a ti e a ele, peça a você para ceder o lugar a este outro. E você vai fazer isso envergonhado, constrangido. Então, quando fores convidados, ocupe o último lugar. Porque assim, quando chegar aquele que te convidou, ele pode pedir para você ir ocupar um melhor lugar à mesa. E você vai fazer isso satisfeito. Então, que história que é essa? Dos últimos serão os primeiros, dos primeiros serão os últimos. Nessa segunda parábola, Jesus conclui o ensinamento dizendo que quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. Na questão dos trabalhadores da vinha, que parece uma situação injusta, nós observamos o seguinte, que muito mais importante do que o aspecto exterior da nossa conduta é a nossa intenção, o que nos motiva interiormente. Os primeiros trabalhadores que aceitaram o convite para trabalhar na vinha, aceitaram esse convite com a promessa de receber um dinheiro. Então, eles pesaram, bom, por um dinheiro eu vou lá trabalhar o dia todo. Para os demais trabalhadores, se vocês observaram, ele falou que pagaria o que fosse justo. Não disse quanto que era. Obviamente que aqueles trabalhadores que estavam sendo convidados ao longo do dia, imaginavam que iam receber de forma proporcional ao tempo que eles iam trabalhar naquele restante do dia. Assim como aqueles trabalhadores da última hora, que foram os últimos a serem convidados, que ia ter uma única hora de trabalho. Não foi prometido a eles que eles iam receber o mesmo que os primeiros trabalhadores. Foi dito que eles iam receber o que fosse justo. Eles imaginaram, bom, nós vamos receber por uma hora de trabalho. Mas o mais importante é o trabalho. Não importa que a paga vai ser só por uma hora de trabalho, que esse valor seja pequeno, porque nós estamos aqui o dia todo sem trabalho e ninguém nos convidou. Mais importante do que o dinheiro é o trabalho. E eles foram de boa vontade, eles foram pelo trabalho. Ao passo que os primeiros foram pelo interesse do ganho, porque iam receber um dinheiro. A boa vontade dos outros, o interesse do trabalho, é que justificou um tratamento igual, deles receberem a mesma coisa. É pela qualidade da intenção, da disposição
da vontade de trabalhar sem o interesse pecuniário que estava nos primeiros trabalhadores. Foi isso que fez com que o senhor da vinha igualasse esses pagamentos. Mas os últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu entendo que Jesus não estava apenas dando uma lição de natureza moral, mas ele estava enunciando uma lei. E a vida está a todo momento tentando nos mostrar essa lei. Vocês querem ver um exemplo? Vocês que são assim tão jovens quanto eu, ou um pouco menos, vão se lembrar da época em que nós íamos aos bancos e havia uma fila para cada caixa. Eram várias filas, uma fila para cada caixa. E aqueles dias que o banco estava mais movimentado, nós vendo aquelas várias filas, aqueles vários caixas, o que nós fazíamos, né? Procurávamos a fila que estivesse menor, né? Vamos ver a fila menor e íamos para aquela fila. Aí, de repente, aquela fila travava e a outra que estava maior ficava menor. O que a gente fazia? Não, vamos para outra, né? A gente mudava para outra, aquela outra travava e aquela que a gente estava andava. A gente, puxa vida, não acerta uma, não é? E a gente corria o risco de ficar a tarde toda no banco, mudando de uma fila para outra, não é? E não conseguindo chegar lá para ser atendido. No trânsito, acontece... Não, felizmente, eles resolveram isso, né? Com a fila única, não tem esse problema. Uma fila só, né, para todos os caixas, o primeiro caixa que desocupa vai lá, eles resolveram esse problema. Agora nós continuamos com esse problema no trânsito. Parece que a gente pega sempre a faixa mais lenta, que é sempre a outra que está dando mais depressa, não é assim? Aí a gente fica naquela faixa, bom, vamos mudar para outra, que a outra está andando mais depressa e tal, esperando uma oportunidade. Quando a gente consegue mudar de faixa, aí a outra faixa é que diminui, aquela que a gente estava começa a andar, a gente fala, puxa vida, não é? Às vezes tem um veículo à nossa frente, muito lento, e nós queremos passar e não tem espaço, a gente está lá e aquele veículo lento, e deixa um espaço enorme na frente dele, outros carros passam na frente e tal. E, bom, enfim, a gente não consegue passar por ele. Aí chega no farol, o que acontece quando chega no farol? Aquele passa e a gente fala, mas não é possível uma coisa dessa, né? Como é que acontece? E acontece com todo mundo, né? O que Jesus estava nos dizendo? Que aqueles que querem os primeiros lugares serão os últimos, não é? Depois a gente vai ver por quê. E aqueles que não se importam com os últimos lugares serão os primeiros. E eu digo que isso é um enunciado de uma lei porque eu observo que a vida funciona assim. Eu lembro quando eu era meninote, aí, na época de vestibular, e eu estava fazendo o último ano do colégio e tal, bom, teria que prestar vestibular. Na época, eu não tinha condições financeiras nem para pagar um cursinho pré-vestibular e nem para pagar uma faculdade particular. Então, não adianta eu tentar prestar vestibular para faculdade particular nenhuma, porque isso era uma coisa inútil, não tenho como pagar. Então, o único recurso é prestar para a universidade pública. Mas aí eu não tinha preparo nenhum. Eu fazia curso técnico de contabilidade, a parte do curso técnico era boa, mas a parte de vestibular que interessava era quase nula. Não dizer nula, era quase nula. Então, eu não tinha preparo para o vestibular. Mas eu resolvi prestar o vestibular mesmo assim. Não contando com a possibilidade de ser aprovado, porque eu achava que essa possibilidade era nenhuma, né, pela minha condição. Eu falei, bom, vou prestar para ver, tentar ter uma ideia, o quanto que eu estou distante dessa situação, quanto que eu vou ter que labutar para chegar numa possibilidade de eventualmente conseguir uma vaga. Enfim, aí eu pensei, bom, para eu poder me avaliar, eu vou precisar estudar, porque se eu for lá de paraquedista sem estudar, não vai valer de nada, né? Também não vou avaliar coisa nenhuma. Tá? Então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, tinha possibilidade de tirar férias no trabalho, tirei um mês de férias no trabalho e falei, esse mês eu vou me preparar para o vestibular.
vocês imaginam assim, no mês, né, você estudar matemática, português, literatura, física, química, biologia, não é? Todo o programa do ensino médio, enfim, não é? E sozinho, né? Inglês também tinha a prova de língua estrangeira, em 30 dias, bom, enfim, não vai dar para estudar grande coisa nesses 30 dias. Mas eu estudei, eu procurei estudar aquelas coisas que dá para você estudar sozinho, história, geografia, português, não sei o que e tal, aquelas coisas que eu achava que dava para estudar sozinho, eu falei, não vai dar para estudar tudo mesmo, mas o que der para estudar, eu vou estudando. Aí fui lá, 30 dias depois, fui lá para o meu exame de vestibular, com a certeza absoluta que eu não tinha condição de passar, em que pese eu ter estudado aqueles 30 dias. Então eu fui sem obrigação nenhuma de passar. Tá? Isso a gente levou a vantagem, pelo menos a gente vai com mais tranquilidade, né? Aí eu olhava assim ao meu redor, aquele monte de jovens, né? Muitos orientais que são concorrentes fortes, né? no vestibular e tal. E eu vi o nervosismo estampado nos semblantes daqueles jovens. E eu confesso a vocês que eu achei engraçado, porque eu estava absolutamente tranquilo, porque eu não tinha obrigação nenhuma e nem contava com a possibilidade nenhuma de passar no vestibular. Mas a verdade é que eu passei. Embora eu não contasse com isso, eu passei. Colocando isso no nosso ensinamento do Cristo, não é? Os primeiros que serão os últimos é aqueles que queriam estar entre os aprovados e, eventualmente, não conseguiram. Os últimos, que serão os primeiros, eventualmente aqueles que, como eu, não contavam com essa possibilidade nenhuma, não tinha a menor pretensão, não é? E já tinha aceitado, se resignado a ficar entre os últimos, aqueles que não passam, não é? E acabou invertendo a situação, e eu passei. Bom, o preparo eu não tinha, mas o esforço dentro do que eu podia fazer, eu fiz, né? Diz que Deus ajuda quem se ajuda, né? A minha parte eu fiz, dentro das limitações, mas eu fiz a minha parte. Mas já aceitei de antemão que não tinha condição. E deu certo. Então, eu fui um dos últimos que Deus colocou em primeiro lá, porque me colocou. Porque se fosse só pela minha condição, realmente eu teria ficado entre os últimos, como eu achava que deveria ter ficado. Nós vemos na nossa sociedade, no nosso meio físico, que os ricos são os primeiros. Os ricos, eles têm tratamento diferenciado, eles são bajulados, paparicados, eles são tratados com distinção, não é? Os ricos que viajam em primeira classe nos aviões são os primeiros a embarcarem. Não pegam filho de banco, eles têm atendimento lá, tem o gerente da conta, tem um atendimento diferente. Enfim, não pega fila em lugar nenhum. Eles são os primeiros por onde que passam. Porque a sociedade é assim, ela trata os ricos de maneira diferente. E os pobres, ao contrário, estão sempre nos últimos lugares, né? Enfrentam as filas dos bancos, as filas de atendimento no sistema público de saúde, as filas do INPS, enfim, estão sempre nos últimos lugares. E que história é essa de que os últimos serão os primeiros serão os últimos? Será que os ricos vão ficar pobres e os pobres vão ficar ricos? Uma possibilidade, quem sabe, né? A gente tem várias existências, né? Essas voltas que a vida dá. Ou, de repente, amanhã a gente ganha um prêmio da loteria sozinho e fica milionário. Quem sabe, né? O futuro, dizem que o futuro a Deus pertence. Mas isso nos lembra uma outra parábola do Cristo que nos dá uma ideia dessa situação. A parábola do mal rico. Diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e todos os dias se banqueteava
E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitava à porta do rico com o corpo cheio de chagas, esperando tirar proveito das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém dava a ele essas migalhas. E vinha o cachorro e lambia suas feridas. E aconteceu desse mendigo morrer. E os anjos os levaram para os braços de Abraão. E aconteceu também do rico morrer. E diz a parábola que o rico morreu e foi sepultado no inferno. E que de lá, de onde ele estava, ele avista ao longe Abraão tendo nos braços Lázaro. E ele grita de lá: Pai Abraão, compadece-te de mim, que estou nesse lugar de sofrimento, e peça a Lázaro para molhar na água o dedo e me refrescar a língua, que eu estou morrendo de calor no meio dessas chamas. E Abraão responde para ele: Filho, lembra-te que teve tudo durante a tua vida, ao passo que Lázaro só teve males. E por isso hoje Lázaro está consolado e você está em tormentos. Aí o rico diz: Então, pai Abraão, peça a ele para ir à casa de meu pai, que eu tenho 5 irmãos. E para que ele dê testemunho e para que os meus irmãos não venham também para esse local de tormento. E Abraão responde a ele: eles têm Moisés e os profetas, que cuide de ouvi-los. E o rico diz: mas pai Abraão, se alguém dos mortos retornar, eles vão acreditar e vão fazer penitência. Aí Abraão responde: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, não será alguém que ressuscite dos mortos que irá persuadi-los. E o que nós concluímos dessa parábola? Que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu? Será que é assim? Novamente nós voltamos que o que vale é a intenção, o que vale é o que vai no nosso coração. Vamos dar um exemplo gritante. Uma pessoa com intenção deliberada tira a vida de outra. É uma situação. Outro tenta salvar uma pessoa de um perigo iminente, mas sem querer causa a morte da pessoa. O resultado nas duas situações é a mesma, mas as situações são diametralmente opostas. Um teve a intenção de tirar a vida do outro, o outro tinha a intenção de salvar a vida, ainda que por acidente não tenha conseguido. São duas situações completamente diferentes no aspecto interior, no aspecto da intenção, embora no aspecto exterior sejam muito semelhantes. Questão do rico, a questão do pobre. Tudo está na intenção. Nós concorremos o tempo todo na vida por um emprego, por uma promoção na empresa. Nós disputamos um banco no trem do metrô, do ônibus. Nós disputamos espaço no trânsito. Isso faz parte da nossa realidade. Mas concorrer com os outros é um erro. Por que concorrer com os outros é um erro? Porque quem concorre está buscando ser melhor que o outro. E nós não devemos pretender, querer ser melhor do que ninguém. Nós devemos sim buscar e fazer o esforço diuturno para nos tornar melhores. Nós devemos concorrer apenas conosco mesmo, não concorrer com os outros, porque o espaço de cada um na vida está reservado. Como nos disse o Cristo: por que vos afligis?
com que haveis de comer ou de vestir? Não vede as aves dos céus? Elas não plantam, não colhem, não ceifam, não acumulam em celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial não lhes deixa faltar o indispensável. Olhai os lírios do campo, em verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Então a vida está o tempo todo nos recomendando: tenha paciência, tenha calma, confie em Deus que ninguém está desamparado, confie que as coisas acontecem toda ao seu tempo. Mas nós estamos sempre esbaforidos, afobados, estressados, buscando os primeiros lugares. E quando nós buscamos os primeiros lugares, nós estamos nos julgando mais merecedores do que os outros. Nós estamos nos julgando, nos colocando na posição de sermos melhores do que os outros. Chico Xavier, com toda a sua bondade, com a vida inteira dedicada ao seu próximo, que sempre viveu de maneira modesta, embora com todas as obras que ele psicografou, ele poderia ser um homem muito rico, não é? Só o Nosso Lar vendeu milhões de exemplares em vários países. Se ele fosse viver só da renda dos livros, ele seria um homem muito rico. Mas ele destinou toda a renda dos livros à caridade, à assistência. E ele mesmo viveu de maneira muito modesta. E teve uma vida difícil, desde a infância, uma vida de muitas dificuldades, uma vida sofrida, uma saúde frágil por muito tempo, uma saúde frágil. Ele, a partir de um determinado momento, quase não enxergava mais, né? E sempre com uma saúde difícil. E uma vez, acho que um jornalista perguntou para ele, falou: mas um homem santo, né, como Chico, o que explica, né, viver essa situação de dificuldade, de dores e de sofrimentos, com uma conduta exemplar que ele tinha, com um coração enorme que ele tinha? Por que esse sofrimento? E ele respondia: olha, se eu tivesse que voltar para o plano espiritual sem o sofrimento, eu ia ficar muito envergonhado, porque se todas as pessoas sofrem, por que eu não deveria sofrer? O que eu sou melhor do que os outros? É a situação de uma pergunta invertida que nós temos muita dificuldade de inverter. Que nos mais das vezes nós perguntamos: por que isso acontece justamente comigo? Por que comigo? Quantos de nós temos a capacidade de inverter a pergunta e falar assim: por que não comigo? Por que as coisas difíceis e ruins podem acontecer com os outros e não pode acontecer comigo? No que eu sou melhor? Então nós voltamos à nossa parábola. Quem são os últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos? Vocês arriscariam um palpite? Uma palavrinha só para cada coisa. Uma palavrinha para os últimos, que serão os primeiros, e uma palavrinha para os primeiros, que serão os últimos. O que vocês acham? Nenhuma ideia? Estou inspirando vocês, hein? Os últimos, que serão os primeiros, são os humildes. Porque a humildade é a qualidade moral por excelência. O Cristo sempre pregou a humildade. E o oposto disso é o orgulho. Aqueles que querem ser melhor do que o outro estão sendo orgulhosos. Por quê? Nós não somos uns melhores do que os outros, uns piores do que os outros? Somos ou não somos? Dizem que o pai não faz distinção entre os filhos, né? Diz que para os pais, os filhos são todos ótimos. Não tem o filho melhor, não tem o filho pior. Pelo menos no discurso, né? Dizem que é assim. Mas Deus realmente não faz distinção entre os seus filhos, de maneira nenhuma. E não é só no discurso. Nós não somos melhores ou piores
do que uns em relação aos outros. Porque nós aprendemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que todos somos destinados à perfeição. Então nós somos iguais na origem, que todos fomos criados simples e ignorantes, e somos iguais na nossa destinação final. Então o que nos faz tão diferentes é a nossa caminhada. Uns são mais velhos, mais antigos, estão mais adiante, outros são mais jovens, estão na retaguarda, mas todos estão caminhando na mesma direção. Essa diversificação, ela é contingente, ela é passageira, ela é transitória. Em essência, nós somos todos iguais, simples e ignorantes na origem e perfeitos na nossa destinação final. Perfeitos tanto quanto nós podemos ser perfeitos, e nunca nos igualaremos ao Criador, mas aquela perfeição relativa que a humanidade pode alcançar. Não é? A exemplo do Cristo Jesus. Esse é o modelo de perfeição que ele nos disse que nós somos destinados a esse modelo de perfeição. Quando ele falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se ele disse para nós sermos perfeitos, é porque é possível nós sermos perfeitos. Nós não acreditamos nessa possibilidade porque nós olhamos só nos limites de uma existência física que representa uma fração tão pequenininha diante da eternidade do Espírito. Então, com essa visão curta, nós achamos uma meta impossível nos tornarmos perfeitos. Mas ele disse que nós podemos ser perfeitos. E disse mais, ele disse, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Sois deuses, não é? Então eu faço uma brincadeira quando falo sobre isso, que se nós podemos fazer tudo o que o Cristo fez e muito mais, nós também podemos caminhar sobre as águas como ele caminhou, não é? Poderíamos tentar, né? Quem sabe se a gente não consegue. Vocês já pensaram nisso? Será que é possível a gente caminhar sobre as águas como Jesus caminhou? Jesus caminhou sobre as águas e Pedro veio logo atrás. E também caminhou até o ponto em que a fé dele se sustentou. No momento em que ele duvidou, ele afundou e o Cristo teve que recolhê-lo das águas. Não é? Você sabe por que a gente não consegue caminhar sobre as águas? Porque a nossa crença que nós vamos afundar é muito maior do que a crença de que nós, do que a fé, né? A possibilidade de acreditar que a gente vai caminhar. Porque se a gente acreditasse piamente, como disse o Cristo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para esse monte para sair daqui, para ali, e isso sucederia. Se nós acreditássemos piamente que nós poderíamos caminhar sobre as águas, nós caminharíamos. Né? E o Espiritismo explica como fisicamente isso é possível. Né? Com a manipulação mental dos fluidos, nós podemos provocar, vamos dizer, um efeito físico nesse sentido. Então, as palavras do Cristo, cada vez mais, quanto mais nós amadurecemos, mais nós vamos alcançando um bocadinho mais de compreensão. Muitas coisas ainda ficam difíceis, né, de compreender. Quando Cristo falava, olha, se te baterem na face direita, dê também à esquerda. Fala, nossa, mas isso é uma coisa absurda, né? Dar a outra face para a nossa situação, para a nossa condição, é mais fácil a gente dar na outra face do que dar a outra face. Não é? É mais fácil a gente ter o impulso do revide do que o impulso de dar a outra face. Diz que os evangélicos, eles interpretam o texto, né, do texto bíblico, de maneira assim, muito literal. Não é? Eles têm uma preocupação de não desvirtuar o sentido, nessa preocupação exacerbada de, eventualmente, não desvirtuar o sentido, eles se apegam à letra, né? Como dizia o Cristo, a letra que mata, o espírito que vivifica. Mas os evangélicos, para espantar a possibilidade do desvirtuamento, eles se apegam à letra. Né? Aí nós conhecemos uma evangélica que trabalhava num posto de saúde e tal,
E teve um desentendimento com a pessoa que foi lá atendida, a pessoa ficou brava e deu um tapa no rosto dela. Aí ela virou e falou assim, bate do outro lado também. Não era necessariamente isso, né, que Jesus estava nos colocando, não é? Era o sentido do perdão, não é? O perdão que nos liberta da raiva, do ódio, do ressentimento que nos amargura a existência e que só nos faz mal, que nos corrói, que nos faz mal à saúde, não é? E que nos infelicita. Então ele dizia, perdoa. Pelo perdão nós nos libertamos, não é? O perdão não é um favor que a gente faz ao outro, a quem nos ofende, é um favor que nós fazemos a nós mesmos. Então eu gostaria de encerrar essa breve conversa com vocês, novamente com as palavras do Cristo. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que se faça o menor dentre vós. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Edson, muito obrigada pelas suas palavras. Acho que temos muito para refletir, né, com a sua mensagem. Esperamos você em outras oportunidades aqui na nossa casa. Muito obrigada. Aos nossos amigos internautas, Edson, por favor, depois de encerrar aqui. Aos nossos amigos internautas, o nosso agradecimento pela companhia e esperamos estar novamente juntos na próxima sexta-feira. Os presentes, o nosso muito obrigada e uma boa noite. Os que viajam em primeira classe nos aviões são os primeiros a embarcarem. Não pegam filho de banco, eles têm atendimento lá, tem o gerente da conta, tem o atendimento diferente, enfim, não pega fila em lugar nenhum. Eles são os primeiros por onde que passam, porque a sociedade é assim, ela trata os ricos de maneira diferente. E os pobres, ao contrário, estão sempre nos últimos lugares, né? Enfrentam as filas dos bancos, as filas de atendimento no sistema público de saúde, as filas do INPS, enfim, estão sempre nos últimos lugares. E que história é essa de que os últimos serão os primeiros serão os últimos? Será que os ricos vão ficar pobres e os pobres vão ficar ricos? Uma possibilidade, quem sabe, né? A gente tem várias existências, né? Essas voltas que a vida dá, ou de repente amanhã a gente ganha um prêmio da loteria sozinho e fica milionário, quem sabe, né? O futuro, dizem que o futuro a Deus pertence. Mas isso nos lembra uma outra parábola do Cristo que nos dá uma ideia dessa situação. A parábola do mal rico. Diz que havia um homem rico que se vestia de púrpura e todos os dias se banqueteava, e havia um mendigo chamado Lázaro que se deitava à porta do rico com o corpo cheio de chagas, esperando tirar proveito das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém dava a ele essas migalhas. E vinha o cachorro e lambia suas feridas. E aconteceu desse mendigo morrer. E os anjos os levaram para os braços de Abraão. E aconteceu também do rico morrer. E diz a parábola que o rico morreu e foi sepultado no inferno. E que de lá, de onde ele estava, ele avista ao longe Abraão tendo nos braços Lázaro. E ele grita de lá: Pai Abraão, compadece-te de mim, que estou nesse lugar de sofrimento, e peça a Lázaro para molhar na água o dedo e me refrescar a língua,
que eu estou morrendo de calor no meio dessas chamas. E Abraão responde para ele: filho, lembra-te que teve tudo durante a tua vida, ao passo que Lázaro só teve males. E por isso hoje Lázaro está consolado e você está em tormentos. Aí o rico diz: então, pai Abraão, peça a ele para ir à casa de meu pai, que eu tenho 5 irmãos, e para que ele dê testemunho, e para que os meus irmãos não venham também para esse local de tormento. E Abraão responde a ele: eles têm Moisés e os profetas, que cuide de ouvi-los. E o rico diz: mas pai Abraão, se alguém dos mortos retornar, eles vão acreditar e vão fazer penitência. Aí Abraão responde: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, não será alguém que ressuscite dos mortos que irá persuadi-los. E o que nós concluímos dessa parábola? Que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu? Será que é assim? Novamente nós voltamos que o que vale é a intenção, o que vale é o que vai no nosso coração. Vamos dar um exemplo gritante. Uma pessoa com intenção deliberada tira a vida de outra. É uma situação. Outro tenta salvar uma pessoa de um perigo iminente, mas sem querer causa a morte da pessoa. O resultado nas duas situações é a mesma, mas as situações são diametralmente opostas. Um teve a intenção de tirar a vida do outro, o outro tinha a intenção de salvar a vida, ainda que por acidente não tenha conseguido. São duas situações completamente diferentes no aspecto interior, no aspecto da intenção, embora no aspecto exterior sejam muito semelhantes. Questão do rico, a questão do pobre. Tudo está na intenção. Nós concorremos o tempo todo na vida por um emprego, por uma promoção na empresa. Nós disputamos um banco no trem do metrô, do ônibus. Nós disputamos espaço no trânsito. Isso faz parte da nossa realidade. Mas concorrer com os outros é um erro. Por que concorrer com os outros é um erro? Porque quem concorre está buscando ser melhor que o outro. E nós não devemos pretender, querer ser melhor do que ninguém. Nós devemos ser, serão os últimos. E nós temos que tentar compreender o que o Cristo quis dizer com essas palavras. Uma outra parábola é mais ou menos no mesmo sentido e nos ajuda a clarear um pouco o sentido disso. Diz que Jesus vinha num dia de sábado, entrou na casa de um dos principais fariseus para a refeição e ele observou que os convidados iam chegando e ocupando os primeiros lugares à mesa. Então, ele propôs essa parábola. Quando fores convidados para uma boda, não ocupe o primeiro lugar. Porque pode ser que ali esteja alguém mais autorizado do que tu, e que também foi convidado pelo dono da casa, e que ao chegar o dono da casa, que convidou a ti e a ele, peça a você para ceder o lugar a este outro. E você vai fazer isso envergonhado, constrangido. Então, quando fores convidados, ocupe o último lugar. Porque assim, quando chegar aquele que te convidou, ele pode pedir para você ir ocupar um melhor lugar à mesa. E você vai fazer isso
satisfeito. Então, que história que é essa? Dos últimos serão os primeiros, dos primeiros serão os últimos. Nessa segunda parábola, Jesus conclui o ensinamento dizendo que quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. Na questão dos trabalhadores da vinha, que parece uma situação injusta, nós observamos o seguinte, que muito mais importante do que o aspecto exterior da nossa conduta é a nossa intenção, o que nos motiva interiormente. Os primeiros trabalhadores que aceitaram o convite para trabalhar na vinha, aceitaram esse convite com a promessa de receber um dinheiro. Então, eles pesaram, bom, por um dinheiro eu vou lá trabalhar o dia todo. Para os demais trabalhadores, se vocês observaram, ele falou que pagaria o que fosse justo. Não disse quanto que era. Obviamente que aqueles trabalhadores que estavam sendo convidados ao longo do dia imaginavam que iam receber de forma proporcional ao tempo que eles iam trabalhar naquele restante do dia. Assim como aqueles trabalhadores da última hora, que foram os últimos a serem convidados, que ia ter uma única hora de trabalho. Não foi prometido a eles que eles iam receber o mesmo que os primeiros trabalhadores. Foi dito que eles iam receber o que fosse justo. Eles imaginaram, bom, nós vamos receber por uma hora de trabalho. Mas o mais importante é o trabalho. Não importa que a paga vai ser só por uma hora de trabalho, que esse valor seja pequeno, porque nós estamos aqui o dia todo sem trabalho e ninguém nos convidou. Mais importante do que o dinheiro é o trabalho. E eles foram de boa vontade, eles foram pelo trabalho. Ao passo que os primeiros foram pelo interesse do ganho, porque iam receber um dinheiro. A boa vontade dos outros, o interesse do trabalho, é que justificou um tratamento igual, deles receberem a mesma coisa. É pela qualidade da intenção, da disposição, da vontade de trabalhar, sem o interesse pecuniário que estava nos primeiros trabalhadores. Foi isso que fez com que o senhor da vinha igualasse esses pagamentos. Mas os últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu entendo que Jesus não estava apenas dando uma lição de natureza moral, mas ele estava enunciando uma lei. E a vida está a todo momento tentando nos mostrar essa lei. Vocês querem ver um exemplo? Vocês que são assim tão jovens quanto eu, ou um pouco menos, vão se lembrar da época em que nós íamos aos bancos e havia uma fila para cada caixa. Eram várias filas, uma fila para cada caixa. E aqueles dias que o banco estava mais movimentado, nós vendo aquelas várias filas, aqueles vários caixas, o que nós fazíamos, né? Procurávamos a fila que estivesse menor, né? Vamos ver a fila menor e íamos para aquela fila. Aí, de repente, aquela fila travava e a outra que estava maior ficava menor. O que a gente fazia? Não, vamos para outra, né? A gente mudava para outra, aquela outra travava e aquela que a gente estava andava. A gente, puxa vida, não acerta uma, não é? E a gente corria o risco de ficar a tarde toda no banco, mudando de uma fila para outra, não é? E não conseguindo chegar lá para ser atendido. No trânsito, acontece... Não, felizmente, eles resolveram isso, né? Com a fila única, não tem esse problema. Uma fila só, né, para todos os caixas, o primeiro caixa que desocupa vai lá, eles resolveram esse problema. Agora nós continuamos com esse problema no trânsito. Parece que a gente pega sempre a faixa mais lenta, que é sempre a outra que está dando mais depressa, não é assim? Aí a gente fica naquela faixa, bom, vamos mudar para outra, que a outra está andando mais depressa e tal, esperando uma oportunidade. Quando a gente consegue mudar de faixa, aí a outra faixa é que diminui, aquela que a gente estava começa a andar, a gente fala, puxa. Boa noite a todos.
Bem-vindos mais uma vez para a palestra na Fraternidade Francisco de Assis. Aos nossos companheiros internautas, o nosso boa noite. É com grata satisfação que estamos novamente juntos para mais uma palestra. Recebemos hoje o Edson, divulgador da doutrina espírita, já esteve conosco em outras oportunidades e traz como tema para a nossa reflexão nesta noite: os últimos serão os primeiros. Então, Edson, muito obrigada, bem-vindo e uma boa palestra. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Quer dizer que é um grande prazer e uma enorme responsabilidade estar falando aqui hoje com uma plateia tão selecionada, e ainda com recurso da internet, né, que expande o alcance das nossas palavras e aumenta ainda mais essa responsabilidade. Mas o meu propósito aqui hoje, o tema que eu escolhi, é de tentar realizar com vocês o esforço de compreender ainda um pouquinho mais as palavras e os ensinamentos de Jesus. Mais de 2000 anos se passaram e nós ainda encontramos cada vez mais um sentido mais profundo em muitas das passagens do Cristo. A Cabala judaica, ela procura, no texto bíblico, desvendar o sentido oculto de muitas passagens, muitos simbolismos que são utilizados nos textos bíblicos, que eram acessíveis apenas na antiguidade aos iniciados, aquelas pessoas escolhidas, preparadas desde o nascimento para conhecer aquilo, tá? Entre os fariseus, os autores da lei é que detinham o monopólio desse conhecimento. Basta a gente lembrar que para nós, até hoje, é muito difícil de compreender o texto do Apocalipse, né? Cheio de simbologias, de números, né? E o sentido literal das palavras a gente fica sem entender absolutamente nada, tá? Mas certamente aquilo tem um sentido, só que nós não alcançamos. E Jesus nos falava por parábolas, que também tem um sentido diverso do sentido literal, né? Tem sempre um sentido maior, um sentido mais profundo, que às vezes a gente não capta num primeiro momento. E uma dessas parábolas que certamente causa alguma perplexidade a uma primeira leitura é justamente a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Em que Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao homem de família que, ao raiar do dia, sai a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele ajusta com os primeiros um dinheiro para o trabalho e os convida para a sua vinha. E aqueles que aceitam o convite vão. E ele sai novamente, junto à terceira hora, para assalariar mais trabalhadores, convida outros e promete pagar a eles o que for justo. Os que aceitam vão. E ele procede novamente da mesma forma, junto à sexta hora, junto à nona hora, e por fim, na 10ª hora ou 11ª hora, ele sai novamente, encontra algumas pessoas na praça e pergunta: por que estáis aí o dia todo ociosos? E eles respondem: porque ninguém nos assalariou. E ele então convida: então venham também para trabalhar na minha vinha. Os que aceitam vão. E ao final do dia, ele pede ao seu administrador que chame os trabalhadores e que paguem a eles pelo seu trabalho, começando pelos últimos e terminando com os primeiros trabalhadores. E aos últimos é dado a cada um dinheiro. Quando chega nos primeiros, eles acham que vão receber mais, porque eles trabalharam o dia todo. Os últimos trabalharam uma única hora. Mas eles também recebem exatamente um dinheiro. E começam a murmurar, reclamar, né? Isso é injusto. Aí o senhor da vinha responde a um deles: eu não posso
não me é lícito fazer o que eu quero pagar aos últimos o mesmo que eu paguei aos primeiros. Por acaso o seu olho é mau e eu não posso ser bom? E aí vem a grande perplexidade, né? Então, o reino dos céus trata as pessoas de maneira assim desigual. Os que trabalham mais recebem exatamente o mesmo daqueles que trabalharam menos. E a gente fica, qual é o sentido disso? Algum sentido deve haver, porque Jesus não ia nos colocar uma situação absurda, não é? E a chave da compreensão dessa parábola vem nas últimas palavras. E ele diz, e assim os últimos serão os primeiros e os primeiros vida, não é? Às vezes tem um veículo à nossa frente muito lento e nós queremos passar e não tem espaço, a gente está lá e aquele veículo lento e deixa um espaço enorme na frente dele, outros carros passam na frente e tal. E, bom, enfim, a gente não consegue passar por ele. Aí chega no farol, o que acontece quando chega no farol? Aquele passa e a gente fala, mas não é possível uma coisa dessa, né? Como é que acontece? E acontece com todo mundo, né? O que Jesus estava nos dizendo? Que aqueles que querem os primeiros lugares serão os últimos, não é? Depois a gente vai ver por quê. E aqueles que não se importam com os últimos lugares serão os primeiros. E eu digo que isso é um enunciado de uma lei porque eu observo que a vida funciona assim. Eu lembro quando eu era meninote, aí, na época de vestibular, e eu estava fazendo o último ano do colégio e tal, bom, teria que prestar vestibular. Na época, eu não tinha condições financeiras nem para pagar um cursinho pré-vestibular e nem para pagar uma faculdade particular. Então, não adianta eu tentar prestar vestibular para faculdade particular nenhuma, porque será uma coisa inútil, não tenho como pagar. Então, o único recurso é prestar para a universidade pública. Mas aí eu não tinha preparo nenhum. Eu fazia curso técnico de contabilidade, a parte do curso técnico era boa, mas a parte de vestibular que interessava era quase nula. Não dizer nula, era quase nula. Então eu não tinha preparo para o vestibular. Mas eu resolvi prestar o vestibular mesmo assim. Não contando com a possibilidade de ser aprovado, porque eu achava que essa possibilidade era nenhuma, né, pela minha condição. Eu falei, bom, vou prestar para ver, tentar ter uma ideia, o quanto que eu estou distante dessa situação, quanto que eu vou ter que labutar para chegar numa possibilidade de eventualmente conseguir uma vaga. Enfim, aí eu pensei, bom, para eu poder me avaliar, eu vou precisar estudar, porque se eu for lá de paraquedista sem estudar, não vai valer de nada, né? Também não vou avaliar coisa nenhuma. Tá? Então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, tinha possibilidade de tirar férias no trabalho, tirei um mês de férias no trabalho, falei, esse mês eu vou me preparar para o vestibular. Vocês imaginam assim, no mês, né, você estudar matemática, português, literatura, física, química, biologia, não é? Todo o programa do ensino médio, enfim, não é? E sozinho, né? Inglês também tinha a prova de língua estrangeira em 30 dias, bom, enfim, não vai dar para estudar grande coisa nesses 30 dias. Mas eu estudei, eu procurei procurei estudar aquelas coisas que dá para você estudar sozinho, história, geografia, português, não sei o que e tal, aquelas coisas que eu achava que dava para estudar sozinho, falei, não vai dar para estudar tudo mesmo, mas o que der para estudar, eu vou estudando. Aí fui lá, 30 dias depois, fui lá para o meu exame de vestibular. Com a certeza absoluta que eu não tinha condição de passar, em que pese eu ter estudado aqueles 30 dias. Então eu fui sem obrigação nenhuma de passar. Tá? Isso a gente levou a vantagem, pelo menos a gente vai com mais tranquilidade, né? Aí eu olhava assim ao meu redor, aquele monte de jovens, né? Muitos orientais que são concorrentes fortes, né?
no vestibular e tal. E eu vi o nervosismo estampado no semblante daqueles jovens. E eu confesso a vocês que eu achei engraçado, porque eu estava absolutamente tranquilo, porque eu não tinha obrigação nenhuma e nem contava com a possibilidade nenhuma de passar no vestibular. Mas a verdade é que eu passei. Embora eu não contasse com isso, eu passei. Colocando isso no nosso ensinamento do Cristo, não é? Os primeiros que serão os últimos é aqueles que queriam estar entre os aprovados e eventualmente não conseguiram. Os últimos que serão os primeiros, eventualmente aqueles que, como eu, não contavam com essa possibilidade nenhuma, não tinha a menor pretensão, não é? E já tinha aceitado, se resignado a ficar entre os últimos, aqueles que não passam, não é? E acabou invertendo a situação, e eu passei. Tá bom. O preparo eu não tinha, mas o esforço dentro do que eu podia fazer, eu fiz, né? Diz que Deus ajuda quem se ajuda, né? A minha parte eu fiz, dentro das limitações, mas eu fiz a minha parte. Mas já aceitei de antemão que não tinha condição. E deu certo. Então, eu fui um dos últimos que Deus colocou em primeiro lá, porque me colocou. Porque se fosse só pela minha condição, realmente eu teria ficado entre os últimos como eu achava que deveria ter ficado. Nós vemos na nossa sociedade, no nosso meio físico, que os ricos são os primeiros. Os ricos, eles têm tratamento diferenciado, eles são bajulados, paparicados, eles são tratados com distinção, não é? Os ricos têm buscar e fazer o esforço diuturno para nos tornar melhores. Nós devemos concorrer apenas conosco mesmo, não concorrer com os outros, porque o espaço de cada um na vida está reservado. Como nos disse o Cristo, por que vos afligis com que haveis de comer ou de vestir? Não vede as aves dos céus? Elas não plantam, não colhem, não ceifam, não acumulam em celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial não lhes deixa faltar o indispensável. Olhai os lírios do campo, em verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Então a vida está o tempo todo nos recomendando: tenha paciência, tenha calma, confie em Deus que ninguém está desamparado. Confie que as coisas acontecem toda ao seu tempo. Mas nós estamos sempre esbaforidos, afobados, estressados, buscando os primeiros lugares. E quando nós buscamos os primeiros lugares, nós estamos nos julgando mais merecedores do que os outros. Nós estamos nos julgando, nos colocando na posição de sermos melhores do que os outros. Chico Xavier, com toda a sua bondade, com a vida inteira dedicada ao seu próximo, que sempre viveu de maneira modesta, embora com todas as obras que ele psicografou, ele poderia ser um homem muito rico, não é? Só o Nosso Lar vendeu milhões de exemplares em vários países. Se ele fosse viver só da renda dos livros, ele seria um homem muito rico. Mas ele destinou toda a renda dos livros à caridade, à assistência. E ele mesmo viveu de maneira muito modesta. E teve uma vida difícil, desde a infância, uma vida de muitas dificuldades, uma vida sofrida, uma saúde frágil por muito tempo, uma saúde frágil, ele, a partir de um determinado momento, quase não enxergava mais, não é? E sempre com uma saúde difícil. E uma vez, acho que um jornalista perguntou para ele, falou: mas um homem santo, né, como Chico, o que explica, né, viver essa situação de dificuldade, de dores e de sofrimentos, com uma conduta exemplar que ele tinha, com um coração enorme que ele tinha? Por que esse sofrimento? E ele respondia: olha, se eu tivesse que voltar
para o plano espiritual. Sem o sofrimento, eu ia ficar muito envergonhado, porque se todas as pessoas sofrem, por que eu não deveria sofrer? O que eu sou melhor do que os outros? É a situação de uma pergunta invertida que nós temos muita dificuldade de inverter. Que nos mais das vezes nós perguntamos, por que isso acontece justamente comigo? Por que comigo? Quantos de nós temos a capacidade de inverter a pergunta e falar assim, por que não comigo? Por que as coisas difíceis e ruins podem acontecer com os outros e não pode acontecer comigo? No que eu sou melhor? Então nós voltamos à nossa parábola. Quem são os últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos? Vocês arriscariam um palpite? Uma palavrinha só para cada coisa. Uma palavrinha para os últimos, que serão os primeiros, e uma palavrinha para os primeiros, que serão os últimos. O que vocês acham? Nenhuma ideia? Estou inspirando vocês, hein? Os últimos, que serão os primeiros, são os humildes. Porque a humildade é a qualidade moral por excelência. O Cristo sempre pregou a humildade. E o oposto disso é o orgulho. Aqueles que querem ser melhor do que o outro estão sendo orgulhosos. Por quê? Nós não somos uns melhores do que os outros, uns piores do que os outros? Somos ou não somos? Dizem que o pai não faz distinção entre os filhos, né? Diz que para os pais, os filhos são todos ótimos. Não tem o filho melhor, não tem o filho pior. Pelo menos no discurso, né? Dizem que é assim. Mas Deus realmente não faz distinção entre os seus filhos, de maneira nenhuma. E não é só no discurso. Nós não somos melhores ou piores do que uns em relação aos outros. Porque nós aprendemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que todos somos destinados à perfeição. Então nós somos iguais na origem, que todos fomos criados simples e ignorantes, e somos iguais na nossa destinação final. Então o que nos faz tão diferentes é a nossa caminhada. Uns são mais velhos, mais antigos, estão mais adiante, outros são mais jovens, estão na retaguarda, mas todos estão caminhando na mesma direção. Essa diversificação, ela é contingente, ela é passageira,